pensando aí, né, nessa mudança das empresas, tendo um olhar mais para isso, né? E eu acho até curioso, né? Porque assim, numa organização, a estrutura é muito mais complexa. Então não adianta ter meia dúzia com propósito e eu trouxe uma centena sem propósito, certo? Porque essa centena vai micar a realidade de quem tem propósito. Como que você acha que dá para uma organização ir trabalhando a cultura dela para as pessoas identificarem seu propósito, inclusive ao ponto de falar, putz, realmente não me identifico com esse negócio aqui. Eu já vi amigos fazendo isso, falou, cara, eu tô nisso aqui, foi bom no meu início de carreira, mas olhando bem, esse produto aqui nosso faz mal, esse daqui não é muito legal. Ó, tomamos uma decisão aqui, startup que ficou grande, esses unicórnios que não deu tempo de aculturar, simplesmente cresceram, fizeram umas sacanagens, né? Aí o pessoal fala, cara, não é um lugar que eu gostaria, e aí vê, né? Porque não participou da decisão. Até pode ser eu brinquei com o seu Osmar, né, da contabilidade, pode estar fazendo bem, tentando servir, mas a organização impede um pouco nisso. Né? Como você vê, depois eu comento um pouco da minha vivência. Né? Bom, eu acho que tem várias coisas para a gente falar sobre isso aí, tá? Primeiro é a obstinação da empresa pelo resultado financeiro como o fim da sua existência. Né? Eu brinco que quando você vai abrir um CNPJ, você tem que definir. A sua empresa ela tem um fim lucrativo ou não. Dá a impressão que você está ali definindo que a única razão de existir daquele negócio é ter lucro. Quando, no fundo, eu convido as pessoas a terem uma outra visão. A falar, cara, eu quero que você lucre muito. Mas que o lucro ele seja um meio para fazer com que a sua real missão de existir seja cada vez maior, mais evidente, mais colocado em prática. Você precisa ter um negócio muito lucrativo para que você consiga atingir cada vez mais gente com a sua real missão. Então, o lucro ele é um meio. E isso precisa, de alguma forma, ser percebido, precisa ser colocado em prática. Quando você fala como que as pessoas dentro de um negócio vão começar a se identificar com o propósito da empresa, não basta uma plaquinha lá na porta. Começa por isso. Mas isso precisa fluir de cima para baixo, nos exemplos, no dia a dia, nas decisões. Vou buscar uma empresa perfeita para trabalhar. Não existe. Emprego perfeito não existe. Eu sou mais a favor de você tentar gostar do lugar que você está do que você de buscar um emprego perfeito. Eu realmente acho isso, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Cara, as decisões no dia a dia que você vê ali ao seu redor vão te gerando essa sensação de que é um lugar que você gostaria de estar. Nossa, mas olha só, numa situação difícil, olha como eu vi a minha gestora, o meu gestor decidirem, como eles se comportaram. Esse tipo de comportamento que eles tiveram aqui é o time que eu queria fazer parte, é o lugar que eu queria estar. Isso reflete os valores da empresa, isso reflete o propósito da empresa. E isso vai alimentando as pessoas que elas estão no lugar certo, que elas estão conseguindo fazer diferença, que elas estão num lugar onde ela bate com os seus valores, mais do que a plaquinha que está lá na porta da empresa. A missão que fica na parede ali, né? Eu vou contar um negócio. Eu acho que eu já contei no podcast em algum episódio, mas eu comento porque é interessante, tem a ver com nós três aqui conosco, né? Eu percebi uma época da minha carreira, eu estava na P&G, foi logo que eu entrei. E eu comentava que eu sabia, porque eu era um outsider, vinha da Unilever, que era um negócio utópico na nossa época lá, sabe bem, né? Era meio que o concorrente, eu era um mancebinho, né? Então era primeiro gerente, nível baixo na gerência ali, e estava aprendendo. E eu sabia identificar quem era quem da empresa pelo bom dia. Então eu falava bom dia. Aí o cara respondia meio com medo, eu falei, isso veio da vela. Falava bom dia, pô, isso é Gillette. Bom dia, nem respondia, esse aqui era onça, estava lá procteriano de casa e tudo mais. Eu não gostava daquilo, eu me incomodava. Você estava naquelas baias, você lembra bem de madeirinha e tudo mais? Eu me incomodava com aquilo, eu falava, pô, e eu tinha vindo da Suzano, tinha passado na Unilever. E era um ambiente, assim, você chegava, era todo mundo, era festa, bom dia, todo mundo junto, tomando café da manhã junto, a Unilever tinha isso e tudo mais. Eu falava assim, cara, não tem que tomar café da manhã com a galera, mas eu quero fazer um ambiente bacana. Pô, tô chegando aqui, tô dividindo pelo menos o espaço com mais 3, 4, famosa baia, né? Aquela coisa assim com uma galera, eu queria que aquilo fosse legal. Pelo menos para eu me sentir bem. Aí eu fui descer ali, ficava no centro empresarial, fui naquelas lojas que vendia doce, fui no baleiro e falei assim, vou comprar uns 3 sacos de balinha aqui, essa de canelinha que é gostosa, essa daqui de menta famosa, põe aqui mas eu vou comprar, é meio comprador, né? Me dá esses potes de vidro aqui, eu quero baleiro junto. O cara, tá bom, vou te dar esses baleiros.
E eu botei lá e botei uma plaquinha, troca uma balinha por um bom dia. E virou um point. A galera passava lá, vou pegar uma balinha, bom dia, hein, bom dia, bom dia. Depois de um tempo, eu não ficava comprando bala. A galera repunha. Parava, virou um point ali que a galera ficava conversando ali. Você nunca mais conseguiu trabalhar? Não, às vezes eu nem tava. Às vezes eu nem tava mais ali. Às vezes você tá em reunião o dia inteiro, assim, mas às vezes eu nem tava visitando fornecedor, sei lá, tava fora. E a galera foi. Só que ali me deu um start que eu pensei assim, caramba, eu fiz uma coisa tão simples. E eu mudei uma coisa pequena dentro da empresa. Um hábito da galera se cumprimentar, porque a galera cruzava corredor, não se falava. A galera começou a se conhecer. Eu falei, eu acho que, de outras formas, aquilo foi um start, que eu também consigo mudar coisas na empresa que eu não concordo, que há um pouco dos meus valores, com talvez os valores que estão na parede da empresa, mas não estão sendo vividos, né? O propósito da empresa e tudo mais. E eu percebi que dentro da minha atividade, eu conseguia colocar isso. A exemplo, na PepsiCo, por exemplo, quando eu cheguei pegando a administração do Brasil, né, tudo como compras ali, eu olhei e falei assim, as nossas fábricas, nem todas ali tinha um programa ali para transformar tudo em energia renovável, que eu adoro. Estamos num país assim, abençoado ali, cheio de fontes renováveis, e a gente ainda não conseguiu migrar. Eu falei, não, isso aqui é prioridade. Mas não vai dar tanto save, não, mas vamos colocar aqui. Vai ser um projeto, eu sei que é longo, sei que não é fácil, mas vai entrar no nosso famoso pipeline, né, de projetos. Vai entrar. E eu sabia que eu conseguia ir no convencimento e tudo mais para fazer coisas que eu acredito que são bons para a comunidade, para a sociedade. Eu não estava olhando se a batatinha frita, né, o Ruffles ia sair mais crocante ou não. Mas eu sabia que aquilo ia afetar, de certa forma. Então, eu conseguia encaixar os meus propósitos pessoais com o propósito da empresa também. E moldando isso. Uhum. Só que nem toda posição a gente consegue. Você vai crescendo, é mais fácil. Toda posição a gente consegue. Quando você participa da decisão. Toda posição a gente consegue. Acho que para a pergunta e um pouco da evolução, do questionamento, a P&G acho que foi um bom caso. Nós três temos passagem pela P&G. Eu vi que a Juliana, inclusive, comenta no seu livro. Salve, Juliana. Salve, obrigado, Juliana. Eu acho que a P&G ela trabalhava muito com, talvez propositalmente, né? Porque tem uma empresa centenária e bicentenária quase. Já tá porque bem, né? na P&G você tem a sua grade fixa e a sua eletiva. A P&G ela fomenta isso desde muito cedo. Então eu lembro, por exemplo, que era financeiro, mas eu tinha minha participação no time lead, que era o time de organização. Você podia participar de projetos de Obelisk da vida, que era de custo. Eu lembro disso. Então, havia formas de você ter uma parte que é o seu trabalho e uma parte eletiva, que você escolhe mais ou menos onde é a sua função. Eu levei muito isso para outras companhias que não tinham isso, mas eu tinha a minha base de trabalho, e tentava achar o meu legado ou aquele meu projeto que eu gostaria muito de fazer. Qual que é esse balanço para você? Tem que ser fomentado pela companhia ou você pode encontrar esse meio do caminho e fazer algo que você queira, né? Cara, eu acho que quando você encontra uma empresa onde você não tem conflito de valores, tá? Não tem conflito de valores. Ela só tem o jeitão dela e tá tudo bem. Eu fui muito feliz nos 7 anos que eu trabalhei lá na P&G. Uhum. Mas com o tempo a gente vai percebendo que, cara, olha só, isso aqui podia ser diferente, isso aqui podia ser de outra forma e tal. E eu realmente acredito que você consegue fazer no seu entorno algo um pouco mais parecido com o que você quer. Sim. Assim como você fez com a balinha, aí você cresce, você tem um departamento ali no seu time, você faz um pouquinho diferente, e as pessoas percebem isso. Uma coisa interessante que eu costumo falar é assim, cara, você já pegou um motorista de aplicativo que te tratou de um jeito, aí depois, no mesmo dia mais tarde, você pegou outro motorista de aplicativo que te tratou de outro jeito? Assim, esse aqui, cara, ele fez o melhor para mim, ele realmente queria o meu bem ali, ele estava ali para fazer o melhor. O outro, talvez pelo cansaço ou por que razão que fosse, cara, ele estava ali, assim, fazendo o mínimo. Uhum. A gente percebe. Percebe. As pessoas percebem se vocês estão hoje aqui fazendo um podcast querendo fazer ou não querendo fazer. As pessoas percebem. Então, você pode ter a escolha de falar, eu vou impactar as pessoas ao meu redor, que seja. É pouca gente ou é muita gente vai ver, ou só uma pessoa vai ver, mas eu vou impactar. Cara, você vai no pedágio. A pessoa que te atende, você percebe. Fala, essa pessoa me tratou de um jeito, me tratou de outro jeito. Sim. Então, se você tem esta capacidade, use.
impacte positivamente as pessoas ao seu redor. Você consegue impactar mais gente? Você tem uma responsabilidade maior de fazer um impacto positivo maior. Não, eu estou começando ainda, impacta pouquinho. Ah, mas tem coisas na empresa que eu não concordo. Ajuda a mudar de dentro. Porque tem um conflito maior de valores? Não tem um conflito maior de valores. Mas tem coisinhas que eu não concordo. Isso. Ajuda a mudar de dentro, ao invés de ficar atacando de fora, ou sendo ali dentro também uma pessoa que só fica acusando. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença. Cara, se a gente ajudou uma pessoa que estava ali, vai ter gente que vai lembrar. Aliás, mandou uma mensagem aqui, o cara que vendia bala lá no centro empresarial, falando saudade de você, mano. Eu tô brincando. Já foi olhar. Não, tem um cara aqui, Carlos Tamborino, bom e velho Senesp. Mas Carlos. Certamente alguém deve lembrar disso que você fez lá com a balinha e falou, cara, um dia o cara fez aquilo lá com a balinha, pô, me marcou, agora eu vou fazer com um time maior. Então a gente consegue mudar um pouco ou muito, mas a gente consegue impactar.